Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do sexto ano. Nós estamos na semana 3. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. O tema da nossa aula de hoje será Grécia Antiga, aspectos culturais. Caro estudante, nesta semana você irá aprender sobre os aspectos culturais da Grécia Antiga. Nessa semana você deverá ser capaz de analisar as contribuições da cultura grega para a nossa, além de compreender as características artísticas dos gregos antigos. Então, vamos para a aula. A cultura grega influenciou a nossa cultura em muitos aspectos, desde a filosofia, a arte, a língua, a arquitetura e até mesmo a religião. Hoje, aprenderemos um pouco mais sobre os aspectos culturais dos gregos antigos. Os gregos tinham um grande apreço pelo corpo humano. A valorização corporal estava presente em diversos momentos, como, por exemplo, nas esculturas que mostravam o ideal de beleza do corpo, valorizando os músculos e a proporção entre as partes. As Olimpíadas, jogos praticados em homenagem aos deuses, eram momentos de exibição das capacidades humanas e do próprio corpo em sua melhor forma física. A religião na Grécia Antiga era politeísta, ou seja, eles acreditavam em diversos deuses, sendo que todos tinham características humanas, tanto na aparência quanto na personalidade. Seus deuses tinham os mesmos sentimentos que qualquer pessoa, o que ajudava a explicar acontecimentos naturais, como castigos ou presentes divinos. Dentre as principais divindades estão Zeus, o senhor dos deuses, Hera, deusa da família, Apolo, deus do sol, Atena, deusa da sabedoria, Hades, deus do mundo inferior, Ares, deus da guerra, Poseidon, deus dos mares, e Hermes, o deus mensageiro. Segundo a mitologia, todos eles viviam no Monte Olimpo e alguns deles teriam filhos com mulheres humanas, dando origem a semideuses como Hércules e Aquiles. A mitologia era importante para os gregos. Entretanto, alguns pensadores da época passaram a questionar as histórias mitológicas sobre a criação do mundo e funcionamento da natureza. Esses homens eram chamados de filósofos, que em grego significa amigo da sabedoria. Os filósofos influenciaram muito o pensamento ocidental, pois diversos escritos sobre eles chegaram até os dias de hoje através de manuscritos que foram traduzidos ao longo do tempo. Podemos dividir a filosofia grega em duas partes. A primeira parte era chamada de pré-socrática, e os filósofos da época discutiam questões da natureza, chamada physis, como o elemento fundamental sem a explicação mitológica, além de desenvolverem questões matemáticas, como Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. O outro momento da filosofia grega era chamado de socrático, pois o principal filósofo dessa época foi Sócrates, que tinha método perguntar tudo a todos. Outros dois filósofos famosos foram Platão, defendia o mundo das ideias, e Aristóteles, defendia uma explicação mundana. Os filósofos desse período se concentraram em compreender questões éticas, como o que é justiça, liberdade, entre outras coisas. Os gregos também foram os criadores das Olimpíadas, que, diferente do evento moderno, era praticado somente por homens e feito em homenagem a Zeus, o principal deus do Olimpo. Durante as Olimpíadas, havia uma trégua entre as batalhas das cidades-estado gregas. Entre os esportes praticados estavam a natação, a corrida, o arremesso de disco, salto em distância, dentre outros. Nas artes, os gregos também se destacam. Além de esculturas, eles também foram os criadores do teatro, com dois estilos que fazem sucesso até hoje: a comédia, que fazia críticas em forma de humor sobre o governo, e a tragédia, que contava histórias sobre os dramas humanos. As peças eram encenadas num espaço aberto chamado arena, que deixava a plateia sentada ao redor do palco, formando um arco ou semicírculo.
Vamos agora para as atividades. Cite duas características da mitologia grega. Era politeísta e os deuses tinham características iguais aos humanos, sentimentos, amor, ódio, paixão, etc. Número 2. Explique a diferença entre a filosofia pré-socrática e a socrática. A grande diferença é que os pré-socráticos investigavam a natureza, enquanto Sócrates investigou o ser humano. Número 3, vamos direto aqui para as questões. Letra A, quem poderia participar das Olimpíadas? Homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Letra B, porque somente eles podiam participar. A participação feminina era proibida. As mulheres tinham uma competição só delas, a érea. Número 4, vamos direto para as perguntas também. Letra A. Quais eram os principais gêneros do teatro grego? A tragédia e a comédia. Letra B. O que era representado nas peças de teatro gregas? Temas relativos à religião ou contos de heróis. Também temas do cotidiano, críticas ao governo e entre outras. Letra C. Você já assistiu a alguma peça de teatro com um desses dois gêneros? Aí é uma questão pessoal. Eu tenho certeza que no colégio, na escola que você estuda, alguma vez já teve a apresentação de um teatro. Ou você também já teve a oportunidade de ir assistir uma peça no Teatro Municipal de Alfenas. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.